Amém, queridos? Terceira epístola de João, lá no finalzinho da Bíblia. Ninguém viu, né? Diz assim a santa palavra de Deus: o presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de eles serem desconhecidos. Eles falaram à igreja a respeito desse seu amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram sem receber ajuda alguma dos gentios. É, pois, nosso dever receber com hospitalidade a irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele, inclusive a própria verdade. Nós também damos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Tenho muito que lhes escrever, mas não desejo fazê-lo com pena e tinta. Espero vê-lo em breve, e então conversaremos face a face. A paz seja com você. Os amigos daqui lhe enviam saudações. Saúde os amigos daí, um por um. Amém. Senhor, te louvamos por esse texto tão rico, tão importante para as nossas vidas. Cobre-nos com o sangue do Cordeiro, Pai, nessa noite. Abençoa nossas vidas, Pai. Toma a vida de cada um aqui em Tuas mãos que dedicaram esse pouco tempo para estar Te adorando, para estar ouvindo a Tua palavra. Que essa palavra, Senhor, venha direto ao coração de cada um, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Fiquem à vontade. Amém? Amém. Queridos, os personagens centrais dessa pequena carta que acabamos de ler é o apóstolo João, o primeiro, um outro chamado Gaio, um outro chamado Diótrefes e Demétrio. 4 personagens se destacam nessa pequena carta. João era o presbítero amado, o apóstolo João, aquele que havia se deitado no peito do Senhor Jesus. Gaio, aqui, é o crente amado, um homem fiel, verdadeiro, homem de Deus. Diótrefes, um ditador orgulhoso e prepotente, e era um pastor. E Demétrio, um exemplo de cristão a ser seguido. Detalhe, os 4 eram da mesma igreja. Imagine que coisa, né, irmão? Congregavam no mesmo arraial. Ou seja, essa pequena congregação lá na Ásia Menor tinha as suas qualidades e seus defeitos, suas virtudes e os seus problemas. E qual igreja não tem problema? Eis a pergunta. Qual igreja? Em todas as igrejas existem aqueles que somam, existem aqueles que ajudam e que vestem a camisa como Demétrio, que foi citado aqui, como o apóstolo João, como Gaio. Pessoas que somam, pessoas que ajudam. Porém, em toda igreja também existem aqueles que gostam de aparecer. Gostam dos holofotes, gostam das luzes da ribalta e que prejudicam a obra de Deus, como
aqui a Bíblia nos revelou o homem chamado Diótrefes. Não tem como negar, queridos, que na igreja visível há salvos e perdidos. Essa é a verdade. Na igreja visível, essa que nós estamos contemplando, existem salvos e perdidos, crentes genuínos e crentes falsos, crentes denorex. Quem é da antiga aí, lembra? Parece, mas não é? Aqueles que amam a Deus, que buscam fazer tudo para a glória de Deus, seja varrer um chão, lavar um banheiro, tudo para a glória de Deus, não é para ser visto. Mas existem aqueles que amam a si mesmos e que, infelizmente, estão interessados. O seu alvo, seu objetivo é a sua própria projeção. E não tem essa questão de igreja grande e pequena, não, que esse problema acontece em igreja grande e igreja pequena. É lamentável, mas é verdade. Na igreja militante, existem pessoas que trabalham com Deus. Trabalham com Deus. Aí, como Gaio, e trabalham para Deus, como Demétrio. E pessoas que trabalham contra Deus dentro da igreja, como um miserável chamado Diótrefes. O mais triste, queridos, é que a igreja em que João mandou essa carta, o mais triste é que o problemático não era as ovelhas, era o pastor. Ele era o problema. Diótrefes era o problema. Ele era o líder, ou o pastor auxiliar. A carta em si não dá muito detalhe, mas ele tinha poder de liderança ao ponto de expulsar algumas pessoas da igreja. Portanto, eu enfatizo que na igreja visível, militante, essa que vemos, existe trigo e joio. Existe bodes e ovelhas. Existe os salvos e os perdidos. Os que ajuntam e os que espalham. Os que ajudam e os que atrapalham. Resumindo, onde há pessoas, não tem como fugir. Há problema. Há problema. E cada um de nós deve se perguntar com honestidade: eu sou parte do problema ou parte da solução? Aonde eu me encaixo nessa palavra? Sou bênção na igreja ou sou uma maldição? Eu ajudo o pastor ou atrapalho? Eu oro pelo meu pastor ou sou um crítico contumaz do meu pastor? Queridos, não há neutralidade quando se trata de vida cristã. Não tem neutralidade. Ou somamos ou diminuímos. Ou solucionamos e ajudamos a solucionar problemas. Ou somos a causa dos problemas. Surge então uma pergunta: qual a nossa situação atual dentro do contexto de igreja? Você possa responder para você mesmo. Amém? Vejamos então, queridos, depois dessa introdução breve, esses 4 personagens da carta com mais cuidado e detalhe. Primeiro, João, o presbítero amado. Ele é o autor dessa que é uma das menores cartas do Novo Testamento, ao mesmo tempo que é uma carta grande em conteúdo, pequena em tamanho, mas grande em conteúdo. E nesse contexto, João já era bem velhinho, avançado em idade, mas sua percepção espiritual estava aguçadíssima. Ele era um velhinho, mas um velhinho aguçado. Ele era o último dos apóstolos vivo nesse tempo e também pastor das igrejas para onde ele enviou a carta. Talvez ele fosse o pastor presidente dessa igreja pequena aqui. Talvez Demétrio e Gaio fossem obreiros ou pastores auxiliares, e o Diótrefes o pastor daquela igreja, e João o pastor presidente. Talvez. O texto em si não dá muitos detalhes. Ele não se apresenta aqui, né, como apóstolo de Cristo. É bem interessante isso. Ele não diz: eu, João, apóstolo de Cristo, ou discípulo amado do Senhor.
Ele não diz que era aquele que se encostava no peito do Senhor na ceia. Não se apresenta como pastor presidente daquela congregação, não, queridos. A sua apresentação aqui é singela, humilde, simples, sem chamar atenção para si. Ele diz aí no verso 1, o presbítero ao amado Gaio. E quando João se identifica aqui como o presbítero, revela o que é a sua maneira despretensiosa, humilde, de lidar com os irmãos da igreja. Né? Numa época como a nossa, estamos nessa época, em que líderes evangélicos ostentam abertamente títulos autoimpostos, colocam a mão às vezes sobre a própria cabeça e se auto-intitulam apóstolos, paipóstolos, profetas. Numa época como a nossa, a atitude de João aqui, mesmo sendo um apóstolo, ele prefere se apresentar como um presbítero. E essa atitude dele serve de condenação a todos os arrogantes de hoje. Se você botar no YouTube lá, profeta fulano, vai vir uma opção de profeta, filho. O que não falta é profeta. E nessa apresentação, João deseja a Gaio saúde e prosperidade. Veja comigo mais uma vez no versículo 1. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como bem vai a sua alma. Ou seja, Gaio era um homem de vida espiritual saudável. Vida espiritual saudável. Tudo indica que ele não tinha riqueza nem saúde, mas tinha uma vida espiritual robusta. Até porque, queridos, para pensar, é possível, né, ser pobre financeiramente e rico espiritualmente. É possível. Assim como os crentes lá de Esmirna. Conheço a sua pobreza, mas és rico. Ou seja, eles eram pobres não por serem preguiçosos, encostados, pobres por conta da perseguição naquele contexto. É possível estar fisicamente enfermo e ter uma vida espiritual abundante. É possível, queridos, ter câncer, tuberculose, AIDS ou outra doença qualquer, lepra, e mesmo assim ser saudável na alma. Até porque a questão da saúde física geralmente é decorrente de uma boa alimentação. Saúde física é decorrente de exercícios, não é isso? Vai a dica aí para os sedentários, como eu. Saúde física é decorrente de higiene, de uma vida equilibrada, regrada. E a saúde espiritual é decorrente de fatores semelhantes. É preciso alimentar-se da palavra de Deus e usar os seus nutrientes no exercício da piedade. Quem não lê Bíblia, não conhece a palavra, é um desnutrido espiritual. Lá em 1 Timóteo 4, 6 a 7, olha o que Paulo diz. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Nutrido, vem de nutrição, com as verdades da fé e da boa doutrina. Então, boa doutrina é alimento. Doutrina errada é veneno. É alimento estragado, que pode levar à morte. Portanto, além de nos alimentar com a palavra de Deus, é fundamental manter também a pureza do coração. Assim como limpamos as mãos, lavamos as mãos e tomamos banho, precisamos manter a pureza do coração. 2 Coríntios 7:1 diz: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. E por fim, queridos, precisamos também evitar a contaminação e a poluição do mundo. Tiago, capítulo 1, 27, diz que a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se contaminar ou se corromper com o mundo. Vejamos mais uma vez então o versículo 1 aí de 1 ou 3 João. Oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma.
É interessante porque aqui nós vemos uma autorização bíblica para desejarmos, e muito mais do que desejarmos, orarmos por nossos irmãos, para que eles tenham saúde, né? Tenham bem-estar físico, assim como vão bem na alma. É bíblico orarmos uns pelos outros, isso é o óbvio. João desejava aqui o bem de Gaio. Deseja e ora por saúde e prosperidade, por seu amigo de caminhada, que devia estar meio baleado na saúde. João expressa aqui o desejo de que a saúde espiritual de Gaio possa servir de padrão para a sua saúde física. Hoje vemos muitos, né, que cuidam muito do corpo, mas não cuidam da alma. Se dedicam exclusivamente ao corpo. Gastam horas e mais horas numa academia cuidando do corpo, mas não gastam um minuto orando e lendo a palavra de Deus. Por outro lado, tem aqueles que só cuidam da alma. São disciplinados na sua vida devocional, espiritual, né? Oram bastante pela manhã, leem a Bíblia com frequência, jejuam regularmente, não deixam de contribuir, não deixam de jejuar, porém o corpo vai mal. O templo do Espírito Santo está enferrujado, danificado, prejudicado. O sedentarismo tomou conta. E eu que diga, que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? E nos ajude a cuidar tanto do corpo como da alma. João desejava que Gaio fosse saudável no corpo, assim como ele era na alma. O segundo personagem, queridos, dessa epístola aí a se destacar é Gaio, o crente amado e fiel. Veja comigo o versículo 3 em diante. Deixe sua Bíblia aberta, não deixe sua Bíblia em casa. Diz assim João: muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus irmãos estão andando na verdade. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de lhes serem desconhecidos. Eles falaram à igreja a respeito desse seu amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram sem receber ajuda alguma dos gentios. É, pois, nosso dever receber com hospitalidade a irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. O que se sabe a respeito de Gaio, o nosso personagem aqui? Segundo a tradição, esse Gaio era de Derbe e foi nomeado por João, bem à frente depois dessa carta, como um bispo da cidade de Pérgamo. Ele é descrito nessa carta como um homem amado e fiel, que andava na verdade e no amor. Ou seja, queridos, Gaio foi um cristão equilibrado, moderado. Ele defendia a verdade em amor e amava em verdade. Por 3 vezes ele é chamado por João de amado. Por 2 vezes ele é descrito como um homem fiel. E por 2 vezes também ele é apresentado como alguém que andava na verdade. Portanto, Gaio era um homem especial. E por mais que aqui só se fale de homens, né? João, Gaio, Diótrefes e Demétrio, a aplicação é para todos. Amém, queridos? Jovens, irmãs, senhores, crianças, a aplicação é para todos. Portanto, Gaio era um homem especial. Ele era daquele tipo de gente que atraía as pessoas pela sua bondade, por seu testemunho e por seu amor. A vida de Gaio falava mais alto do que as suas palavras, do que as suas pregações. Ele era uma carta aberta para todos lerem. E mais, queridos, todos diziam para João que o Gaio era um homem de bem, tinha bom testemunho. Gaio era um homem de Deus. Todos diziam para João: olha, Gaio era um homem de fé. Agora, o que fazia desse Gaio uma testemunha tão excelente do Senhor Jesus? Qual era o diferencial na vida dele? A verdade
de Deus. A verdade estava nele e fazia com que ele andasse em obediência à vontade de Deus. Repito, por 2 vezes, João afirma que Gaio andava na verdade. Ou seja, Gaio lia a palavra, meditava sobre a palavra, se deleitava nela e então a praticava na sua vida diária. Ele era amante do livro, por assim dizer. Não deixava a Bíblia na estante. Ele estava em conformidade com o Salmo 1, versículo 1 a 3. Como é feliz aquele que não segue o caminho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Esse é o contexto da vida de Gaio. E o meu desejo é que seja esse contexto na tua vida. Né? Vindo agora no carro, os irmãos, cada um contando as suas leituras bíblicas. Um já terminou todo o Novo Testamento, já terminou a Bíblia toda. Outros, né, estão a caminho, lendo aqui, lendo a outro, encantados. E eu quero crer que toda a igreja esteja nesse mesmo movimento, né, nesse mesmo espírito, por assim dizer. Amantes da palavra de Deus. Porque se você amar a palavra, amar a verdade, você nunca vai ser enganado. Então, a meditação é para a alma o que a digestão é para o corpo. Não basta apenas ouvir, é claro, ou ler. Devemos digeri-la internamente e fazer com que a palavra faça parte de nós. A tal ponto de que qualquer atitude que formos tomar, a palavra venha nos orientar. Opa, a Bíblia condena isso. A palavra está indo contra a essa tua prática. Precisamos guardar a palavra de Deus, queridos, no nosso coração e não na estante. Precisamos decorar a palavra de Deus e não deixar ela se perder pelo caminho. Tem gente que deixa a palavra perder pelo caminho. Me faz lembrar de um relato contado pelo missionário Ronaldo Lindório. Foi por muitos anos missionário na África, um homem de Deus. Ele diz que antes do Novo Testamento ser traduzido para a língua concomba, uma mulher de 70 anos de idade fez uma viagem de 4 dias a pé até a aldeia em que ele morava com sua família, com o objetivo, o propósito de decorar 13 versículos da palavra de Deus, porque na aldeia que ela morava ainda não tinha Bíblia. Então ela foi 4 dias andando para decorar 13 versículos. E ao regressar para sua casa, depois de 2 dias de viagem, aquela senhora se esqueceu do 13º versículo. Só lembrava de 12. E ela, o que ela fez? Regressou do meio do caminho e voltou à aldeia onde estava o missionário para memorizar o versículo que ela tinha esquecido. E o argumento dela foi: a palavra de Deus é muito preciosa para ficar perdida no meio do caminho. Que nos sirva de lição um exemplo como esse. Um outro detalhe ainda sobre Gaio: ele era um homem comprometido com a obra de Deus, e isso é fundamental. João diz aí no versículo 5 que Gaio era hospitaleiro com os missionários. Veja mais uma vez: amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos. Os irmãos aqui são missionários que chegavam. Apesar de eles serem desconhecidos, ele não conhecia e recebia na igreja, recebia na casa dele. Eles falaram à igreja a respeito desse seu amor. Irmãos, o texto em si não revela, como já disse, se Gaio era o pastor ou um bispo. Há quem sugira que ele fosse um pastor auxiliar do próximo personagem que nós vamos estar vendo, de Diótrefes. Porém, independente de função eclesiástica, Gaio abria o coração, abria a casa, abria o bolso para ajudar os missionários e pastores da época. Essa era uma prática da vida desse homem.
Ou seja, a casa de Gaio estava a serviço do reino de Deus. Seu coração estava aberto para receber as pessoas que vinham em nome de Deus. E seu bolso estava aberto também para ajudar as pessoas a fazerem a obra de Deus. Era um homem completo. Eu queria ser um homem como ele. Resumindo, Gaio não apenas abriu o lar, mas abria também o coração e a mão para ajudar financeiramente seus hóspedes missionários. Amados, existem muitas maneiras de se fazer a obra de Deus, ou até a obra missionária. Fazemos a obra de Deus indo com os nossos pés, pregando e orando com os nossos lábios e contribuindo com as nossas mãos, ou seja, com o nosso dinheiro. Gaio abriu seu coração, abriu seu lar, abriu seu bolso para ajudar os pregadores da palavra de Deus. É o que o texto está ensinando. E mais, Gaio não somente acolheu os missionários de boa vontade, mas depois os enviou de volta com suprimentos. Recebeu e os enviou. Sendo assim, os obreiros de Deus não devem receber apenas hospedagem quando chegam, mas provisão quando vão. Versículo 6. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável. O que é modo agradável? Dê uma oferta para esse missionário. Ajuda, segure a corda. Não envie e deixe ele lá morrer de fome. Amados, a fé é demonstrada pelas obras e o amor é expressado em atos e não apenas em blá, 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 ou seja, palavras. O interessante é que na segunda carta, João proibiu expressamente a hospedagem de falsos mestres. Isso foi notório, lembra? Já estudamos? 2 João 1,10. Se alguém chega a vocês e não trouxer este ensino, ou seja, a doutrina bíblica, não o recebam em casa nem o saúdem. Agora João elogia Gaio por receber homens de Deus. Ou seja, uma coisa é lutar contra a apostasia e se recusar a receber falsos mestres. Outra coisa bem diferente é abrir o lar e a carteira a fim de promover a verdade. Portanto, queridos, é necessário tanto o aspecto negativo quanto o aspecto positivo. Por fim, deveria haver mais pessoas como Gaio. Deveria. Pessoas espiritualmente saudáveis, obedientes à palavra e que compartilham o que têm para promover a verdade de Deus. Infelizmente, porém, nem todo mundo é como Gaio. Na verdade, queridos, os Gaios estão quase que em extinção. Que Deus faça de cada um de nós um Gaio. Um obreiro fiel, um ajudante na obra. O terceiro personagem que se destaca nessa carta é um sujeito chamado Diótrefes, o ditador ambicioso. Veja comigo aí, versículo 9 a 11. Diótrefes, não coloque o nome do teu filho. Esse tipo de nome não, por favor, gente. Ele diz assim, apóstolo João, escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante, ou seja, gosta de aparecer, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, aquele que faz o mal não viu a Deus. Desenhando, Demétrio não era de Deus, e se não é de Deus, é do diabo. Veja que interessante, João faz aqui a transição de uma pessoa acolhedora como Gaio para um líder ditador como Diótrefes. Transição, na mesma sequência.
Gaio era um homem que abria sua casa e seu bolso para abençoar os que chegavam à igreja. É o que o texto diz. Diótrefes, por outro lado, era um homem que expulsava as pessoas que chegavam à igreja. Muito doido, né? Queridos, sabemos pouco sobre esse tal de Diótrefes. Seu nome significa filho adotivo de Zeus. Não podia dar muita boa coisa nisso, né? O que sugere sua descendência grega. Ele era um líder na igreja local e, de modo egoísta, narcisista, tirava vantagens da sua posição de liderança. E muitos tiram vantagens na sua posição de liderança. Estava vendo hoje um podcast, o irmão falando, né, de um movimento de uma igreja aí que lá os membros são incentivados a tirar as primícias do seu salário para o pastor. Ou seja, quando ela recebe, em vez de ela contribuir com a igreja, no montante para a igreja enviar missionários, não, dá o dinheiro na mão do pastor, para honrar o seu pastor. Loucura, loucura, e tem quem goste. Se é feliz, continue assim. Quem era esse louco aqui? Diótrefes. Ele gostava de ser o primeiro. A liderança desse homem era tóxica. Não queira ter um pastor assim não, irmãos. Deve ser muito ruim. Em vez de servir a igreja, ele se recusava a reconhecer a autoridade do apóstolo João, que devia ser o pastor presidente dele. Ele desejava governar a igreja e agia de maneira contrária, queridos, à instrução do Senhor Jesus, quando ele disse lá em Mateus 20, versículo 26 e 27, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Mesmo com tantas referências como essas, e tantos almejam, ambicionam posições, destaque, poder, fama, status. Irmãos, ser grande no conceito do mundo, aí fora, é ser servido, é ter poder sobre os outros, é exercer autoridade sobre os outros. Aí fora, no mundo é assim. No reino de Deus, porém, né, a pirâmide está invertida. Ela está de ponta à cabeça, por assim dizer. No reino de Deus, a grandeza é medida pelo serviço e não pela dominação. Aqui, no reino de Deus, ser grande é ser servo, e servo de todos. Ser grande é estar a serviço dos outros, em vez de ser servido pelos outros. Tem gente que gosta de ser servido. Ser grande, queridos, é ser servido ou servir aos outros. Isso porque o padrão de Deus é que uma pessoa deve ser um servo antes de Deus colocá-la como autoridade. Quem não aprendeu a servir nunca vai ser uma boa liderança. Foi dessa maneira que Deus trabalhou com José. Lembra? Moisés, Josué, Davi. A não ser que saibamos o que seja obedecer a ordens, não saberemos dar ordens. Antes de uma pessoa exercer autoridade, deve saber o que é estar debaixo de autoridade. E se ela não aprende isso, ela vai ser um líder, ou ele será um líder tóxico, autoritário, um Diótrefes. Diótrefes com certeza aqui não aprendeu essas lições, ou se aprendeu, não praticou. Amados, somos chamados para servir e não para sermos servidos. Qualquer irmão que exerce alguma função na igreja precisa ter a plena consciência de que sua chamada é para o serviço e não para os holofotes. Ele é chamado para os bastidores, queridos, e não para o palco. Ele é chamado para a simplicidade e não para a arrogância. Ele é chamado para a humildade e não para a ostentação. Sendo assim, Diótrefes queria ser o centro das atenções. Tudo que um pastor não deve ser, ele era.
infelizmente. Irmãos, o orgulho e a soberba são pecados intoleráveis aos olhos de Deus. Deus resiste ao soberbo, diz a palavra. Na igreja de Cristo, todos estamos nivelados. E nivelados no mesmo patamar. Todos somos servos. Amém? Amém. Todos somos servos. Ah, o pastor não pode varrer o chão, por quê? Ele é melhor do que alguém? Às vezes eu não varro por causa de correria, eu vou lá para ler, meditar em um assunto que eu vou pregar. Mas não me faz menor varrer chão. Todos somos servos. Na igreja de Cristo não existe donos, chefes, caudilhos. Na igreja de Cristo não existe culto à personalidade. Ou não deveria existir. Já viu? Tem igreja que é assim, filho. Cada um. Mas você nem fala com o pastor. O pastor parece que é um astro de Hollywood, meu irmão. Ele entra para pregar e sai pelas portas dos fundos, você nem vê. Para fazer um gabinete, você tem que marcar meses. Parece que é feito de um material diferente, né? Então, na igreja de Cristo não existe lugar, queridos, para se colocar líderes no pedestal. Na igreja de Cristo não há lugar para líderes ditadores, como Diótrefes. E a impressão que se dá em nossos dias é que o pastor, né, bem sucedido atualmente, é mais parecido com um magnata de Wall Street. Hoje em dia o que se passa na mídia é isso, queridos. Não se parece muito com um servo submisso de Deus. Essa é a impressão que dá. Ele não carrega uma pá, nem uma vassoura, mas um celular de última geração, ou 2. Seus relógios e anéis de ouro ofuscam a mensagem que pregam. Seus carros importados são uma afronta para os membros carentes da igreja. Os Diótrefes de nossos dias são um símbolo da ostentação e do glamour, infelizmente. E eu sei do que estou falando. Acompanho muitas dessas figuras, ou desses figurões, pelo YouTube. E o pior é que milhares seguem esses doidinhos. Líderes que almejam os holofotes, os títulos pomposos, os primeiros lugares, ou melhor, o primeiro lugar, assim como Diótrefes, que estava sedento de posição, sedento de poder e de status. Veja comigo mais uma vez, 3 João, versículo 9. Na Bíblia de Jerusalém, escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, você vai até sonhar com esse nome, não vai não? Mas Diótrefes, que ambiciona o primeiro lugar, não nos recebe. Ou seja, Diótrefes desejava, ambicionava, sonhava com o primeiro lugar naquela congregação. Ele ambicionava com certeza o lugar do apóstolo João. Estava de olho na cadeira de João. Ele invejava com certeza o respeito que João tinha naquela comunidade. Em vez de fazer por onde, se converter, orar, jejuar, humilhar a carne, ele invejava João. A luz de João cegava os olhos de Diótrefes. O sucesso de João era como vinagre em seus olhos. Será que existe algum Diótrefe na nossa igreja? Eu creio que não, queridos. Eu creio que não. Alguém que deseja do fundo da alma o lugar do pastor? Meu amado, se algum dia esse pensamento vier à sua cabeça, repreenda em nome de Jesus. Isso é uma voz ou um pensamento do quinto dos infernos. O pecado de Lúcifer foi desejar o lugar de Deus. Claro que eu não estou me comparando com Deus aqui, pelo amor de Deus. Mas é desejar o lugar do outro, a posição do outro. Eu nunca desejei estar na posição atual. Nunca quis ocupar o lugar do pastor Alan lá em São Gonçalo. Deus é minha testemunha.
As coisas aconteceram naturalmente, pela vontade de Deus, no tempo de Deus, para a glória de Deus. E bem-aventurado será você, que estiver do lado do teu pastor, ajudando a expandir o reino de Deus nessa localidade. E quem sabe Deus um dia te levantará como pastor dessa igreja. Mas não porque você desejou ou quis o lugar, mas porque Deus olhou e fez de você o pastor do local. Por que, queridos? Eu digo isso porque todo aquele que se levanta contra uma liderança instituída por Deus, ele busca a maldição, busca sarna para se coçar, busca problemas para a sua vida. E não queira problemas, queira bênção. É tão bom ser abençoado. Não, ser amaldiçoado deve ser muito ruim. Tá louco? Queira a bênção e não a maldição. Ajude seu pastor, ore por seu pastor, jejue por seu pastor, sirva seu pastor. Não deseje ou sonhe com posições de liderança na igreja. Se o convite vir para trabalhar em alguma área, amém. Mas espere as coisas acontecerem para a glória de Deus. Jeremias 45:5. E procura tu grandezas para ti, não a busques. Não busque, queridos, não busque. E como resultado, eu estou terminando já, queridos, dessa inveja misturada com ambição, Diótrefes emprestava a boca ao diabo para falar mal de João. Emprestava a boca ao diabo para falar mal de João. Só pode. Esse cara era doido. Louco. Versículo 10. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas, caluniosas ou maliciosas contra nós. Irmão, se esse tal de Diótrefes não se arrependeu de seus pecados, ele está, nesse momento, no fogo do inferno, com choro e ranger de dentes. Ele falava mal do apóstolo João. Olha que loucura! Ele emprestava sua boca para Satanás. Ele prejudicava a obra de Deus com a sua língua. Ele construía sua imagem, desconstruindo a imagem de João, caluniando, difamando. Ele difamou o apóstolo João. Ele erguia monumentos para si, atacando a imagem dos outros. Queira isso não, meu irmão, em nome de Jesus. Peça a Deus, Senhor, põe um guarda em minha língua. Põe mordaça, faz comigo o que aquele que trata de boi faz. Bota um negócio na boca assim, um freio. Ele tratou com pouco caso os missionários e expulsou os crentes que estavam recebendo os missionários da igreja. Tudo isso por quê? Porque seu amor era a si próprio e ele queria ter a preeminência em todas as coisas. E mais, Diótrefes falava mal de João pelas costas, quando o apóstolo não estava presente para se defender. Guarde isso, queridos. Nem todo boato acerca de homem de Deus deve ser levado a sério. Há muitas acusações falsas e levianas. Então, não empreste teu ouvido a tudo que se fale de pastor, porque muitas calúnias e difamações são espalhadas, são jogadas ao vento, como penas no monte. Saco de pena e não tem depois como recolher. Precisamos ser cautelosos. E por ser amante dos holofotes e gostar de ser o primeiro em tudo, Diótrefes via o apóstolo João como uma ameaça à sua posição. Ele não enxergava o apóstolo João como seu pastor, mas como seu adversário, seu concorrente, seu rival. Irmão, Diótrefes era como Saul, lembra de Saul? Que em vez de se humilhar e mudar de vida, ele queria destruir Davi, aquele que Deus levantou para ficar no seu lugar. E mais, queridos, Satanás operava naquela igreja, porque Diótrefes agia com base no orgulho e na glorificação de si mesmo. E esses são os dois instrumentos amplamente usados pelo diabo para destruir uma igreja. Sendo assim,
Quando a igreja tem um ditador de plantão, os conflitos são inevitáveis. Isso porque, queridos, pessoas com mentalidade espiritual não toleram esse tipo de liderança tóxica. Queridos, no tribunal de Cristo, descobriremos quantos corações foram contristados e quantas igrejas foram destruídas por causa de ministérios ou de homens como Diótrefes. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nunca venhamos a permitir que a síndrome de Diótrefes envenene nosso coração. Por fim, João fala de Demétrio, um exemplo a ser seguido. Um exemplo, um homem de Deus, um companheiro, amigo fiel do apóstolo João, um homem que conhecia a verdade, andava na verdade e praticava a verdade para a glória de Deus. Vamos ficar de pé, vamos estar orando. Eu enfatizei bastante Diótrefes porque o texto fala muito dele. E se fala bastante é porque essa relevância é importante para a igreja hoje. Senhor, te louvamos, Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de ministrar a Tua palavra. Está uma noite bem quente, Senhor, mas te louvamos pelas estações do ano. E pedimos que o Senhor venha guardar o nosso coração, Pai. Guardar a nossa vida. Fazer de cada um de nós, Senhor, um gaio, um colaborador, um ajudador. Alguém, Senhor, que some e não que diminua, que divida. Alguém que ajuda e que não atrapalha, Pai. Usa nossas vidas, Senhor. Usa nossas vidas como o Senhor usou Gaio, João, Demétrio. E livra-nos, Senhor, dessa síndrome de Diótrefes, Pai. Esse desejo por preeminência, por destaque, por holofote, Senhor, por visualização. Ah, Senhor, livra-nos da soberba, do orgulho. Livra-nos, Senhor, da ganância. Livra-nos, Senhor, de uma liderança tóxica. Ah, Pai, em nome de Jesus, cobre-nos com o sangue do Cordeiro. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e usa nossas vidas, Senhor, para ganhar almas. Que a nossa vida venha falar muito mais do que a nossa rede social, o que postamos nos status. Que a nossa vida, Senhor, seja um livro aberto, uma carta, que todos possam ler, e tudo seja para a Tua glória, Pai. Não estou falando de perfeição moral, de perfeccionismo, mas de desejo sincero de andar na Tua presença. Ajuda cada um dos meus irmãos, Pai, que a Sua boa mão seja sobre a vida deles, curando, restaurando, avivando, abençoando e enchendo cada um com o Teu Santo Espírito, Pai. Que cada um seja um canal, uma potência em Tuas mãos, para a glória de Deus, o Pai.